O mal quase sempre necessário. Eu estou falando da importância de, em muitas ocasiões, se colocar um dreno em cirurgia plástica. Muitas de vocês me escrevem, muitas pacientes me falam pessoalmente, mas doutor, vai ser necessário mesmo colocar o dreno? Numa abdominoplastia, numa mamoplastia? Eventualmente, sim, é necessário colocar o dreno. E por que é importante? Porque depois da manipulação tecidual, seja de uma mamoplastia ou de uma abdominoplastia, por exemplo, o tecido que foi manipulado, ele fica bastante susceptível, muito sensível a sangramento. A produção de um líquido que a gente chama de exudato, que é um líquido normal que se forma depois de um trauma, seja ele cirúrgico, fechado ou não. Acontece que quando essa quantidade de líquido é relativamente maior do que o corpo pode absorver, se forma uma espécie de laguinho de exudato, né? E esse exudato a gente chama normalmente de seroma. Inclusive é um termo já consagrado até do ponto de vista científico, médico. Esse seroma, que pode se localizar nas mamas ou no abdômen, por exemplo, ou em outras cirurgias, se não for drenado, ele pode demorar muito para ser absorvido ou não ser absorvido, e aí fica um problema, porque ele pode encistar. Ou seja, um seroma é bom que seja drenado, ou espontaneamente pelo próprio corpo, ou por dreno. Eu prefiro que vocês tenham esse mal necessário por alguns dias. Geralmente o dreno fica em torno de 2 a 3 dias, dependendo da cirurgia, às vezes um pouquinho mais. No caso de reconstrução de mama, por exemplo, um pouco mais de tempo, porque a manipulação é muito maior. E quando ele é retirado, normalmente o desconforto é mínimo. Eu estou falando de cirurgia plástica, não estou falando de outros tipos de cirurgia, tá? A paciente ou o paciente sente um desconforto na hora que tira o dreno por alguns segundos e passa. Foi um mal necessário durante alguns dias? Foi, mas valeu a pena. Quantas e quantas vezes eu fiquei feliz de ter drenado uma paciente que eu achei que não precisava de drenar na hora da cirurgia, mas aquela intuição falou mais alto e a paciente por 2 ou 3 dias drenou depois algo em torno de 200 ml ao longo de 72 horas. Imagina se eu não tivesse colocado o dreno, o desconforto que esse paciente ia ter com 200, 300 ml acumulado dentro da cirurgia dela. É muita coisa. Então fica aí a dica. Não é para todo mundo, mas quando o seu médico indicar a colocação de dreno, não fique chateada, é porque foi necessário e foi bom para você.